boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo ou ouvindo esse podcast. Porém, estou aqui com mais um episódio onde eu trouxe uma convidada muito especial, que também é minha parceira, para falar sobre facilitação e tudo que envolve, porque a vida não é só facilitar, então ela vai contar todos os desdobramentos possíveis deste universo, certo? Que é Fernanda Godoy. Seja muito bem-vinda! Obrigada! Muito bom! Então é o seguinte, para você que está chegando aqui, agora, né, caso você não tenha visto os outros episódios, como é que funciona aqui o jogo? Nessa primeira parte, normalmente eu pergunto sobre a vida da pessoa, sem crachá. Óbvio que a gente vai falar sobre carreira, histórico, profissional, etc. Mas eu gosto muito de conversar sobre a história de vida da pessoa, até pra gente entender como é que ela chegou até aqui, até hoje, né? Enfim, porque a gente não é só meia calabresa, meia mussarela, né? Não é só profissional ou só pessoal, a gente é uma coisa só. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a parte onde a gente vai ouvir histórias, relatos de aprendizados, sucessos e tretas, tá? Porque tudo isso pode acontecer junto, né, na mesma história, ou não, pode acontecer separado. Então, vai depender aí da vida de cada um e da história que ela quiser trazer pra gente. Yes! Mas eu, honestamente, acho que essa é a parte onde as pessoas ficam mais curiosas e é onde eu acredito que conecta, porque, assim, com a nossa vida, eu acho que conecta um pouco quando a gente conta. Mas quando você traz situações, aí a outra pessoa lá do outro lado vai falar assim, nossa, não é só comigo que acontece. Não! Nunca é, né? Nunca é. Então... A gente também gosta de ver um mal feito, né? Porque a gente se sente humano, a gente fala assim, olha, eu errei, mas não tô sozinha nesse lugar. Nunca tá. Nunca tá. Eu adoro falar, nunca você vai estar sozinha, nem sozinha, tá? Então, bora lá, vamos começar, tá? Então é o seguinte. Sim. Dona Fernanda Godoy. Pois não, senhora. Eu gostaria muito que você contasse quem é Fernanda Godoy sem o crachá. Então, assim, o que é... Quantos anos você tem, de onde você veio, onde você mora, pra onde você vai, sabe aquela coisa? Cara, se eu contar quantos anos eu tenho, as pessoas vão sair daqui agora. Eu conto isso por último, tá? Então, peraí. Mas eu conto, porque é zero problema com isso para mim, tá? Sem crachá, então deixa eu começar com umas coisas aqui que eu acho que elas fazem parte da composição. Eu não notava que isso fazia parte da composição, mas elas fazem. Eu não sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, mas eu vim para São Paulo muito pequena, vim com 3 anos. Então, cara, eu sou mais paulistana. Onde você nasceu? Eu nasci em Araraquara. Olha, interior. Gagaquaga. É uma terra quente para caramba. E, enfim, meus tios, meus primos ainda moram lá, então eventualmente eu vou para lá, tal. Acho que eu não aguentaria morar lá não, tá? A cidade é muito legal, mas é um calor que eu não aguento. Enfim, vim e fui morar no centro de São Paulo, né? Então eu cresci no centro. Um centro que a gente podia brincar na rua, tá? É óbvio, né? Você fala assim, poxa, é outra época, tal. Só que isso te dá uns skills, sabe? Uns skills de lidar com a malandragem. Total. Se virar. De se virar, de conseguir negociar com seus pais, porque eles falam pra você chegar em casa às 7 da noite, você chega às 11. Enfim. Muito bom isso, não é mesmo? De pegar carona de moto com os amigos e ter parado um quarteirão pra cima pra sua mãe não te bater. Sim, naquela época a mãe batia e tava tudo certo. Tem um episódio de um desenho animado que diz assim, os anos 80 eram muito selvagens. É isso. Tá? Completamente. Então, se você não é dessa época, aceita que essa era a realidade, tá? E a gente tá aqui, tá tudo bem. Na pré-história isso era natural e tava tudo bem, né? Enfim, agora a gente passou a pensar um pouco mais e ver que não tava tão bom assim. Exato. Mas, ok. Eu cresço, vou para um colégio de elite em São Paulo, e de lá eu fui fazer a faculdade de comunicação e fui fazer publicidade. E aí é super engraçado, porque era na época que estava começando a informática. Então eu tinha aula de informática no DOS, aprendi Basic, COBOL, que legal. Mas a gente fazia tudo muito na mão, né? Então, sabe o copy e paste que a gente tem nas nossas ferramentas digitais? Então, eles eram na mão e copy, na verdade, você tinha que fazer uma cópia mesmo. Ou era no Xerox, você ia desenhar e tal, e você ia cortar um cut, você ia cortar no estilete e tal, e o paste era com cola, tá?
Aí você fala, nada mais disso é útil e tudo mais, só que, na verdade, eu hoje olho e falo assim, bom, tem um monte de criadores de tudo quanto é tipo, né? Eu sei olhar uma arte que é feita, uma arte final que é feita por alguém que tem noção de arte, de estética, e de alguém que sabe manejar bem uma ferramenta de arte, né? São coisas diferentes. Mas a maior parte das pessoas nem nota isso e talvez para muitas coisas isso nem faça muita diferença. Sim. Vai ter uma diferença subliminar, né? Mas não necessariamente as pessoas vão dar uma baita diferença para isso. Fui trabalhar em agências de publicidade. Naquela época, você não fazia estágio em agência. Você começava por algum lugar. Se conseguisse começar pela recepção, estava lindo. Não tinha estágio, né? Não existia estágio. Eu fiz estágio. Fiz estágio. Existia essa palavra. Mas eu trabalhava igual todo mundo. Não tinha essa história aí, não. De 6 horas e tal. Eu lembro que a lei do estágio, de 6 horas, né? Com mais regras, assim, veio até acho que um pouco depois que eu tava terminando o estágio, eu lembro de ter falado assim, pô... Só agora? Só agora, cara, é possível, sabe? Mas enfim. Não, então, na época que eu fiz a faculdade, a gente nem tinha a obrigatoriedade de fazer o estágio. Olha! Não existia isso, nem horas complementares, nem nada disso. O meu primeiro emprego não foi em agência, foi num banco. Mas, assim, meu sonho, eu trabalhava numa área de controladoria de gastos, tal, e era do lado da área de marketing. E a gente era dividido por uma divisória, assim, de meia altura. E eu ficava, assim, a minha área era toda em silêncio, os caras chato pra caramba. E do outro lado, uma farra. E eu falava, gente, eu tô estudando pra estar daquele lado do muro, não desse, o que eu tô fazendo aqui? Consegui um emprego numa agência. Era uma grande agência, era a DPZ, na época, era uma baita agência. E eu fui trabalhar como vice-assistente de subtreco, né? Fui trabalhar em check-in mídia, tal. Mas assim, você entrou, cara, você faz seu caminho. E era muito a pegada de carreira atrás, assim, tempos atrás. Ou você entrava numa empresa e ficava lá e fazia sua carreira na empresa, o famoso plano de carreira. Isso não necessariamente tinha a ver com a sua formação, porque a maior parte das pessoas nem tinha faculdade. Faculdade era para minoria, né? Ou você era louca que nem eu, que trocava de emprego para poder avançar na carreira. Mas até hoje tem isso. Então, hoje tem isso e hoje isso faz sentido. Naquele tempo, minha mãe era enlouquecida comigo. Jura? Juro. Porque você não vai ficar em lugar nenhum. Porque o valor de um colaborador era quanto tempo ele ficava trabalhando numa empresa. Então, você não tinha aumento porque você performou bem, não tinha nem medição de performance, tinha quanto tempo você está trabalhando aqui. Mas olha só, pausa. Pausa, dramática. Eu queria saber do que você gosta, o que você faz no seu tempo livre. Bora lá. Sabe por que eu pergunto isso? Porque é justamente isso que acontece. E não é com você não, é com todo mundo. Até comigo, quando me perguntam, Desculpe. imagina. Quando me perguntam, a gente tem essa tendência, né, de falar o caminho que a gente percorreu e não sei o que, não. E aí a gente não fala o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta de fazer. Você está certíssima. Não é verdade? Você está certíssima e, na verdade, assim, vou dizer que no meu caso, e acho que no caso da maior parte das pessoas, isso se mistura muito, porque a gente tem que ser alguém de trabalho. E no meu caso, os meus pais se separaram, eu tinha 15 anos. Minha mãe criou eu e minha irmã, tal, com um baita esforço dela, e a gente viu esse esforço. Minha mãe sempre trabalhou. A gente viu esse esforço. Então, eu acho, não posso dizer pela minha irmã, mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser independente, eu tinha que conseguir pagar minhas contas, tal. Então, a minha carreira, né, carreira nada, meu trabalho, entendeu? Por onde eu ia ganhar dinheiro. Para ser independente. Para ser independente. Então, eu não pensava nessa história de carreira, de status e coisa e tal. Eu pensava nisso. Sim. E aí, enquanto eu estava na fase de agência, era a fase que eu estava na faculdade ainda. Na maior parte do tempo que eu fiquei em agência, eu estava na faculdade. Depois eu terminei a faculdade, fiquei ainda um tempo, aí eu fui fazer... No MBA eu já estava em outro lugar. Mas essa fase de faculdade, que todo mundo fazia muita farra, não sei o que, eu fazia faculdade à noite. Eu também sempre trabalhei. E aí não dava para fazer farra, porque eu trabalhava durante o dia. Isso, então rolava final de semana. Eu adoraria, mas eu ficava olhando lá a galera, ficava todo dia, era dia de ir pro bar. Eu falava assim, gente, mano, não dá. Eu tenho mais o que fazer, tá? Não dá, exato. No meio da faculdade, eu fugi do casamento, né? Porque eu tinha um namorado que não era da faculdade, inclusive, e ele queria casar. E eu falava, cara, cadê minha independência? Eu preciso dar conta de pagar as contas. Ele também não tem, ele tem a mesma idade que eu, lá. Fugi do casamento. Esperta. Não, na verdade, eu fui assim, eu falei, vamos ficar noivo?
Ah, tu enganou. Gosto. Aí depois de um tempo ele sacou, né, que eu tava enrolando. Aí ele resolveu separar e eu falei, tá tudo bem, a gente chora um pouco, fica triste e tal, mas a fila anda, não é mesmo? Exato. Em alguns casos ela voa. Enfim, terminei a faculdade e tal, e aí trabalhando em agência eu descobri que, gente, eu ia nas melhores baladas, nos melhores restaurantes, era muito legal, era fina, mas eu ia porque os veículos tinham permuta com esses lugares, e eles sempre vinham, porque eles queriam vender mídia, trabalhava na área de mídia. Era benefício, né? Era um benefício. Então, assim, vamos almoçar no Dinhos, vamos almoçar, e eram os melhores restaurantes. Aí tem um passe livre para você, para tal balada e tal. Era maravilhoso. Mas aí um dia eu me toquei que se eu te quisesse pagar um daqueles lugares, meu salário não pagava. Aí eu falei, Que bom que você tava lá, né? lembra do meu plano da independência do Caranaval? Então, eu falei, não vai dar, não vai rolar, então tem que arrumar emprego em outro lugar, em outra indústria, que não agência de propaganda. Mas eu ainda queria continuar trabalhando com comunicação, porque eu curtia muito isso. Só que eu entrei não na área de criação, né? Eu fui justamente para a área de mídia, então eu comecei a pensar muito nessa história do planejamento, das granas, tal. E eu não sou, embora eu fale da independência da grana, eu não sou uma pessoa apegada a dinheiro. Sabe, daquela que assim, só faz por dinheiro, não sou. Sim, não, mas uma coisa não tem relação direta. Eu na época você querer ser independente não quer dizer que você vai fazer qualquer coisa a qualquer custo. E também eu não deixava de viver para guardar dinheiro. Entendi. Entendeu? Não era desse tipo, assim. Aí eu fui trabalhar num jornal, na época, aí você já muda o patamar da grana, fui fazer um MBA, fui trabalhar em empresas, né, na área de marketing de empresas, até ser executiva de uma grande empresa de tecnologia com 24 anos. E sim, aquilo naquela época era muito absurdo. Gente, até eu tô aqui chocada, Ju. Eu não sabia dessa parte da sua vida. Menina! Verdade. Que precoce. Nem eu sabia que aquilo era tão alto. Superdotada, assim. Então, mas nem eu sabia que aquilo era anormal. Porque eu simplesmente estava indo. Eu só fui, né? E aí, era uma grande empresa, só existiam 2 mulheres gerentes. E eu era uma delas. Eu fico aqui ainda impressionada de saber como é que tu chegou lá, assim. Porque nessa época, nem isso era comum, né? Porque Deus não dorme. E aí, se tem um recado que eu posso deixar para as pessoas, é o seguinte: você fica tentando planejar a sua... Posso falar palavrão? Pode. Você fica tentando planejar a porra da sua carreira. Não. E assim, só segue o flow. Só segue o flow que a coisa vai dar certo. Total. Mas não tô falando pra você se encostar e só... Não. Vai porque o mundo te leva. Quando eu fui trabalhar no jornal, eu fui trabalhar na área de marketing direto. Ai, o que é marketing direto? É o avô do marketing digital. É o avô, né? É o avô. Marketing direto era o marketing de cupons, era o que vendia assinaturas e que tagueava os materiais de comunicação para você saber de onde veio aquela pessoa. Isso que a gente faz no marketing digital hoje. E tratar a pessoa como indivíduo, né? Você não falar, não era marketing de massa, era o marketing individual. Isso era o marketing direto. Por isso que ele é o avô do marketing digital. A gente só não tinha ferramentas, quer dizer, a gente usava outro tipo de ferramenta, Usava né? o que tinha, né? Usava o que tinha na época. E quando eu saio de lá, eu saio para uma empresa que era uma empresa de venda direta, de importação direta, que era Gente, teve uma época que não podia ter produto importado no Brasil. Sim, eu sou pré-histórica. Não, eu lembro da minha vida passada. E aí, quando abriu com um negócio que era uma importação simplificada, que você podia importar um produto de fora. Então, tinham algumas empresas que tinha um catálogo, e elas já faziam todo o desembaraço, e você comprava, como você compra da Amazon hoje, você comprava desse por cara. catálogo. Exato, ele tinha lá os anúncios dele, você comprava dele, só que não era não era tão simples quanto hoje, era um processo de importação. Mas, tipo, você importava um porta-condimentos. Era ridículo. Tinha tudo. E tinham coisas que a gente não tinha aqui. Como tem hoje, né? Como tem hoje. Hoje, rapidamente, o chinês te traz uma coisa aqui. Naquela época não tinha isso. Não era rapidamente. Não era rapidamente. Acontecia. Só que isso fortalece o meu skill de marketing direto. Esta grande empresa, era bem grande, ela ainda é bem grande, de tecnologia, ela estava começando a implantar, ela estava ensaiando implantar a venda a consumidor final, porque ela só vendia para grandes empresas. Só que era a era que estava começando a chegar aos PCs. Sim, era na minha vida passada. E um PC você não vende para uma empresa, porque a empresa tem um mainframe, ela tem terminais, ela não precisa de um PC.
PC era para pessoas, né? Notebook nem existia. Porque personal computer, né? Vem daí. Começa por isso. Caso você não saiba. Porque o PC era isso. Rapaz, a gente tá desenterrando as coisas, hein? Gente, então, gente, isso daqui é a minha história de 80 anos atrás. Sim, por isso que eu falei. Se você tem 20 anos, olha, tem muita informação. Muita aí. informação, muita. Que você não vai encontrar no Google. Não, porque o Google não existia nessa época. Exato. Não existia mesmo. Então, eu sou contratada, a empresa não contratava gerentes, não contratava executivos. Porque ela forma pessoas. Então a pessoa entra como estagiário ou como analista júnior, tal, cresce até virar um executivo. Só que não tinha ninguém dentro da empresa que tivesse skill com esta nova metodologia ou nova tecnologia de acesso ao mercado, que era o tal do marketing direto. E eu tinha. E aí tu já era executiva na outra empresa? Sim, só que a outra empresa era deste tamanho. Aí você foi para essa outra empresa, cortando o processo ali que não existia. Exatamente. Olha! E aí que como a empresa não contratava executivos, e eu fui contratada como executiva, eu não sabia disso, eu só soube disso depois que eu saí. Eu era vista como um ET. Então assim, nossa, essa mulher deve ser muito foda. Porque se ela foi contratada... Primeiro que é mulher. Lá? Eu não sabia disso lá. Rapaz. Porque pra mim era mais um emprego, entendeu? Tava entrando, tinha que montar... Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei 4 anos. E tu não ouvia fofoca do corredor? Não, rádio peão? porque eu tive que montar a área. Então eu tava tão envolvida em montar a área. E a área era tão diferente do resto da companhia... Entendi. Que... mas assim, não é nem a questão de ser diferente, tá? Aí, quando você tá ocupado, né? Ocupada, você não vai ouvir a rádio peão mesmo. Não, você não ouve mesmo. Nada, na verdade. Você só fica ali, ó. Não, e mais do que isso, era um mundaréu de gente que a gente estava contratando. Imagina. A gente estava montando a área. Eu sabia que a área era super estratégica para a América Latina, então eu estava focada em fazer o que eu tinha que fazer, né? Depois que eu fui me tocar dos sinais, né? Meu chefe falava assim, escuta, a gente precisa conseguir tal coisa com tal área. Vai lá você e fala com o fulano, porque se eu pedir ele não vai dar, mas se você pedir ele vai dar. E, cara, o cara dava. Eu falava, meu, o que aconteceu, né? Só fui saber disso depois que eu saí. Respeito. Eu nem tinha me tocado que eu entrava nos elevadores e só tinham homens. Gente, jura? Porque era uma empresa com 90% de homens. Não, eu digo assim, jura que você não percebia isso lá na hora? Olha! Eu estava tão envolvida. Curioso. E isso é uma coisa que acontece, assim, acontece comigo ainda hoje, acontece com todo mundo. Você está tão envolvido com o que você está fazendo que você não está vendo o que está acontecendo no entorno. Quando eu saí de lá, na verdade, lá eu comecei a entender jogos de xadrez. Sim, nas empresas existem jogos de xadrez. Tem aquele que você conhece, né? Mas tem um que acontece embaixo do pano que você não sabe. Sim, é agenda oculta? É agenda oculta, mas é a estratégia que está por trás de todos os discursos que fazem para você. Então, existia uma coisa que era muito comum da gente ouvir, era, puta, vai acontecer isso, veio uma orientação top-down, vai ter que ser assim, tá? Como é que a gente vai pensar no racional para explicar para as pessoas e engajar as pessoas nisso? A gente faz isso hoje em dia. Sim. A história não é bonita, mas aí para você convencer as pessoas, você conta uma história bonita. Essa é uma parte que você até vê. O que você não vê, que aí você só vai ver quando você está no nível executivo, é que além de você ter que inventar histórias bonitas, você sabe que tem um outro jogo acontecendo embaixo. Eu me lembro que eu tinha funcionários, e eu me lembro de uma colaboradora que virou minha super amiga. Aliás, vários dos meus funcionários são meus amigos até hoje. E ela, um dia chegou na minha sala e falou assim, pô, Fê, eu tô vendo aqui que nessa área a gente devia fazer assim, assim, assado. E ela estava certíssima no que ela estava falando. Só que não podia, porque ia vir uma outra história e que ela não tinha a menor ideia e eu não podia falar para ela. Entendo. E tem outros jogos de xadrez que acontecem, né? Num desses, eu saí da empresa. Então, eu acho que agora você está matando os sonhos de muitas pessoas. Nesse momento. Desculpa. Não, eu posso refazer o sonho? Porque, assim, ó, isso acontece realmente, mas tem muita gente que acredita que é sempre muito colaborativo, que você faz parte do sonho, que fofinho. Que a sua opinião realmente é o bloquinho que vai colocar ali naquela parede, sabe? Olha, isso acontece,
mas não está acontecendo desse jeito que você está vendo. É esse o xadrez que está acontecendo por baixo, porque os conchavos estão feitos ali por baixo. Conchavo é uma boa palavra. Conchavo é uma palavra feia, talvez. Não acho. Mas Acho é isso. brasileira. São uns Não acordos. tem tradução para Não conchavo. tem. É tupiniquim. Eu acho que assim, o que está acontecendo é que você está fazendo uns acordos ali por baixo, e esses são fortes. Esses são fortes. E aí, quando eu falo que os meus colaboradores daquela época são meus amigos até hoje, são mesmo, e a gente se encontra, eventualmente a gente se encontra. Para mim era muito difícil porque eu tinha a mesma idade deles e eu tinha que dar uma de durona porque eu era gerente deles. Então a gente fazia festa e aí tinha aquela troca de quartos na madrugada tal que eu fazia de conta que eu não estava vendo. Mentira. Ah, lógico, né, amor? Ai, gente. Ai, festa da firma. Festa da firma. Vocês sabem, o pessoal bebe até o fim. Pausa. Só um minuto. Não, eu vou precisar adotar o que ela faz parte. Você põe um preto e branco. Você quer aparecer, meu amor? Que, filha? Ó, a vida da mãe. Então, e você falava assim, eu não quero acabar com o sonho das pessoas, né? Mas, por exemplo, você falava, eu quero saber quem é você fora do trabalho. Então, nessa época, não existia fora do trabalho. Até por isso que eu ficava tão enfiada no negócio que eu não via tudo isso que estava acontecendo no entorno, entendeu? E eu acho que esse é um baita alerta de necessidade de maturidade. Eu tinha só 24 anos. E assim, por mais que as gerações sejam diferentes e coisa e tal, não adianta 24 anos. Cara, você Não muda, né? seu cérebro acabou de fechar a sua área de ação e consequência. Sim. E você não tem vivência de tantas coisas. Sim. Então você não tem esse repertório, você não sabe. Mas esse também é um aviso importante pra galera que quer escalar de uma vez, né? Porque a galera quer muito assim, eu quero ser promovido, eu quero ser uma pessoa sênior, eu quero, enfim, né? E a pessoa quer a pessoa começa ou faz transição de carreira ou começa, né? E aí aqui falando de design de serviços, faz assim, 1 ano. E aí já começa como júnior, né? Ali como na maior parte das vezes todo mundo começa. Aí dá 1 ano a pessoa já dá o próximo passo pleno. Aí já quer em 3 anos vira sênior, né? E na verdade as pessoas querem isso, e eu não sei se elas querem pelo nome do cargo ou se elas querem pela grana, ou pelos dois. As pessoas vão responder os dois, mas eu não sei o que é que motiva mais, sabe, as pessoas hoje em dia. Se é o nome do cargo. Talvez seja o nome do cargo, porque a gente tem dado uns nomes tão estranhos para os cargos. Eu acho também. Que assim, eu não vou te dar nada, mas eu te dou um nome bonitão pro mercado, tá? Você virou head. Isso. Head do quê? O que é? O que isso significa? Inclusive é o seguinte, você é head de sardinha ou tail de tubarão? Fica aí. O vulgo, se é cabeça de sardinha ou rabo de tubarão? Então, eu concordo. Até porque, principalmente depois desses layoffs todos, eu não sei se tá fazendo muita diferença, assim, sabe, os salários. Eu acho que toda essa crise que a gente passou, rolou estourou a bolha. Então, a gente viveu num mundo de fantasia aí, né? A gente tem que lembrar que esse mundo de fantasia vem de um conjunto de coisas, inclusive de lavagem de dinheiro. Né? Ou seja, você não tem todo mundo investindo em startup que sabe que vai quebrar à toa. Né? Mas isso... Deixa pra lá. Volta lá pro negócio que você era muito nova para o cargo onde você Exatamente. estava. Mas ok, dei super conta do negócio, o negócio funcionou super bem, minhas metas eram altíssimas. Num dado momento, meu chefe achou que eu queria o lugar dele. E a gente compunha muito bem, a gente era muito parceiro. Só que ele fez uma contratação errada lá do cara que seria meu par, que fazia parte do plano que eu tinha desenhado. O cara era ruim. E aí eu falei pra ele, o cara é ruim. A gente tem que tirar, ele tá estragando a equipe que a gente fez, ele tá estragando o trabalho que a gente fez e tal. Só que ele ficou com dó, porque além dele ter tirado o cara de uma outra empresa, né? O cara sempre falava que ele era arrimo de família, que ele sustentava o sogro e a sogra, que era doente, lá. E aquela sororidade masculina fez com que nada disso acontecesse. E aí, em algum momento, sei lá, ele achou que eu queria o lugar dele. E essa era a única coisa que eu não queria. Porque quando eu entrei lá, nessa empresa, executivos são níveis acima de níveis, né? Então, você é sempre gerente. Nível X, nível 10, nível 11, nível 12, nível 13. Então, é um acima do outro. E ele era um nível acima de mim. E quando eu entrei, ele falou, o que você deveria estar no meu lugar. Mas o meu lugar já estou eu.
Então você vai para um outro lugar, né, um outro nome de cargo, mas a sua função é a minha, porque eu não sei nada sobre isso, então tamo junto. Eu falei, tamo junto, vamos aí. Fomos. E foi muito legal. Eu não estava interessada em carreira, eu estava interessada em fazer um negócio bacana e ser independente. Construí um negócio super bacana, tinha mais de 120 colaboradores abaixo de mim. Uau! Várias áreas de vendas, porque aí a gente abriu a área de televendas, só que não é isso que vocês conhecem hoje, tá? Porque a gente vendia, inclusive, disco de mainframe ali, eram caras super especialistas, era uma outra história, Outra vida. Imagina que você, para contratar um cara para telemarketing, você entrevistava ele por telefone para saber se a voz dele era boa. Porque se não fosse, você não contratava. Porque aquilo era sério, né? Muito louco. Muito louco. Aí, ele ficou nesse momento de achar que eu queria o lugar dele e tal, então ele começou a me sacanear. E eu entendo ele estava lá na defesa dele, então ele aumentava a minha meta, mas a gente batia a meta. Ele dificultava, mas estava tudo bem. Eu tinha uma equipe que era muito bacana. E tu não percebia isso? Isso eu percebia, porque quando chegou nesse momento, chegou um momento de guerra. E eu já estava no lugar de, cara, eu acho que eu já vou sair, porque eu nunca fiquei muito tempo na mesma empresa, fora do padrão da época, né? E eu falava assim, não sei se eu quero continuar aqui, mas se eu fosse continuar aqui, que cargo eu queria? E era em outra área, né? Mas eles tinham um programa de demissão voluntária. Muito bom. E aí... Aí tu se deu bem. Então, assim, ele ficou me sacaneando. Aí, essa é a parte divertida. Vamos tricotar aqui. Vou trazer da próxima vez. Aí a gente, né, ele tentando dar rasteira e tal. E sabe o que era triste? É porque eu gostava dele, pessoalmente, eu gostava muito dele. Mas ele estava se sentindo ferido, sei lá. Salsichas, né? Melhor não saber como é que é feito. Exato. Pra você continuar gostando delas. Um dia, como é que era o programa de demissão voluntária? Você pode ir lá e pedir a demissão voluntária, e você tem lá X benefícios. O seu chefe pode pedir para você. Assim, eu sou sua chefe, Bruna, eu vou pedir o seu cálculo e eu vou te recomendar que você saia. E você pode aceitar ou não aceitar. Se você aceitar, você leva aquele pacote que tem lá de benefícios. Se você não aceitar, você continua. Só que se por acaso eles não tiverem atingido a meta de quantas pessoas deveriam sair, você vai entrar obrigatoriamente no próximo, só que sem tantos benefícios. Então tu tinha que aceitar. Pois é. Entrei um dia na sala dele para perguntar uma outra coisa e ele fala assim para mim, por favor, fecha a porta. Eu mandei fazer o seu cálculo do programa. Falei para ele, é? Onde tá? Ele tirou da gaveta e eu falei, onde eu assino? Eu nem pestanejei, porque ninguém me faz de refém. Então, se tem uma coisa que é minha característica, assim, eu não sou refém. Se eu estiver no meio da savana e alguém falar assim, ou dá ou desce, eu vou falar o seguinte, eu desço e chama aqui o leão que eu vou pentear, fazer um tererê na juba dele, entendeu? Então, eu falei para ele, onde eu assino? E aí ele ficou branco. Porque eu acho que, na verdade, ele queria que eu não aceitasse, que eu seguisse as regras dele, porque sem mim ele sabia que ele não ia atingir a meta. Sim. Né? Bom, ele se deu mal. Ele se deu mal. Saí, aí tinha gente da minha equipe que queria sair, aquelas coisas de adolescente, né? Porque era todo mundo muito jovem. Eu falava assim, não, gente, vocês ficam aí, tá? Eu vou me virar. E... eu vou onde você for. Exatamente. Tá. Gente, não façam isso, tá? Não façam isso. Vocês podem continuar amigos, a gente não precisa fazer isso, né? Ele se deu mal, de fato, ele se deu mal por um tempo, enfim. Depois ele retomou a carreira e ficou lá, já virou um grande executivo, saiu, mas ok. Mas foi muito interessante porque eu tinha uma coisa que eu tinha certeza que eu não ia fazer na vida. Ter uma empresa. Eu conto ou você conta? O nome disso, gente, olha, é cuspir para cima, tá? Caso você não conheça, assim, ó, a dica da mãe é assim, ó, nunca cuspa para cima. Ela vai cair na sua testa. Yes! Foi difícil esse negócio. E aí que quando eu saí, era uma grande corporação, eu estava tão estressada com essa coisa da política que eu fui vendo acontecendo, desse xadrez e outras coisas que eu vi, que eu não queria mais trabalhar em nenhuma corporação. E eu estava no final do meu MBA, eu já tinha terminado, acho que eu já tinha terminado o meu MBA. E aí um professor meu de MBA falava assim para mim, você tinha que ter um negócio. Eu falava, mas querido, nem muerta,
por quê? Imagina nunca mais ter férias, né? Nunca mais dormir direito, tal. Não. E aí, quando eu saí, ele me chamou para trabalhar na consultoria dele. Esse professor me chamou para trabalhar na consultoria dele. Eu nunca atendi um cliente dele. Por quê? Eu tinha um acordo com ele, e foi um acordo que ele propôs. Ah, você nunca atendeu cliente dele como você empresa. Você trabalhava, você só atendia como empresa dele, é isso? Não, foi pior. Ele me chamou para ser consultora da empresa dele. Isso. E ele propôs o seguinte, eu vou te colocar nos meus projetos, tá? Agora se você tiver algum cliente, arrumar algum cliente, é teu. Você cuida dele e vai, tá bom? Tá bom. Nunca apareceu um cliente dele para eu atender, porque em pouco tempo apareceu um cliente para mim. Eu fui atender, ele inclusive me sacaneou, que eu falei, me ajuda a fazer proposta que eu não sei fazer isso, não sei o quê. Vai, tô indo viajar, não posso, se vira aí. Ai, olha... Me virei, né, nos 30 e tal, e no dia de entregar a proposta, ele me ligou e falou assim, e aí, vamos jantar? Eu falei, como jantar? Você não ia viajar? Eu falei, eu viajar? Tá louca? Não, não fui. Ele só me jogou pros leões. É isso, a gente Porque eu não iria. E de lá não parei. Agora, coisas paralelas. Caiu na testa, foi Caiu nessa na hora que caiu na testa. Caiu na testa, foi total. Meu Deus. É muito louco isso. É muito louco. Essa parte da história eu também Gente, não assim, sabia. peraí, vou te empurrar um pouquinho aqui. É um penhasco. É a vida, é a vida. Ele não empurrou nem a vaquinha, ele empurrou eu mesma. Eu que tive que aprender a voar no meio do penhasco. Foi isso, foi só isso. Agora, da vida paralela, então, aí quando eu saí dessa empresa, quando eu estava nessa empresa ainda, nessa grande corporação, como era uma corporação absolutamente masculina, era tecnologia. Se tecnologia é masculina hoje, imagina há 30 anos atrás. Sim, 30 anos atrás. Depois eu conto quantos anos eu tenho. Vocês estão fazendo a conta? Conta aí. É que eu comecei com trabalho escravo infantil. Isso, precisa né? contar. Faz a conta aí, pega a calculadora, se vira. O que aconteceu é que eu estava tão menino, eu falei, gente, eu preciso voltar a ser menina. Eu também, engenheira. Mas é isso aí, eu precisava me comportar como eles, né? E eu no Pra colégio... ser aceita, né? Também. Mas eu só percebi isso depois. É isso. É. No colégio eu fiz exatas, então já tinha um cheiro disso, mas aí na faculdade eu consegui ir para a minha área. Mas aí eu vou trabalhar e aí você tem que lutar com todas as armas masculinas. Exato. Eu falei, não, tô quase... A gente não suporta, né? Não, fica... E é difícil, né? Aí eu fui assistir um espetáculo de danças orientais. E aí eu vi uma mulher dançando dança clássica indiana, achei tão lindo. O nome dela é Sônia Galvão. Tão lindo. Tão lindo. E assim, não tinha saltos, não tinha giros. Eu falei, gente, eu acho que eu consigo fazer isso, hein? Eu era jovem, né? Ok, vou procurar quem me dê aula disso. Fui fazer aula de dança clássica indiana. Olha! Gente, nada a ver com nada. Você queria saber coisas da minha vida, pessoal? Ué, mas tu faz ainda hoje? Só não faço porque eu machuquei meu pé, mas eu já fui até a Índia para continuar fazendo aula. Já dancei na Avenida Paulista, no Sesc, coisa e tal. Dançava direito? Profissional? Não. Não era profissional. Acontece que sim, tem poucos grupos que fazem isso. Ah, não, tudo bem. Inclusive, sabe aquela novela indiana que tinha um pessoal que... É a Yara, que ela inclusive até hoje é professora... Na época, ela era filha da minha professora de dança. A Yara tinha, sei lá, 14 anos. E hoje ela é que conduz o grupo de dança de Bollywood, dança clássica indiana também. Vira e mexe, aparece na televisão e tal. Era esse grupo aí. E aí eu tava aprendendo. E aí eu falava assim, eu queria uma coisa que não tivesse nada a ver com o trabalho. Nada. E era muito louco, porque era um momento que, assim, como a mão... Primeiro que você passa uns 6 meses fazendo só exercício de perna e pé. Sem colocar a mãozinha na cintura, paradinha, nem mexendo a cabeça nem nada, só para colocar a perna e pé no automático. Porque tem a ver com dança do ventre? Não. Porque a dança do ventre você mexe o quadril. Na dança clássica indiana você não mexe o quadril. Você fica, sabe aquelas estátuas tudo tortas assim que vocês veem? Então é aquela posição daqui a gente sai para dançar. Então a gente só fica nela. Lá com as perninhas flexionadas e tal. Aí depois você vai subindo, você vai aprendendo a colocar o tronco, aí você vai aprendendo a colocar a mão e fazer o movimento com a mão e depois com a cabeça e com o pescoço e tal. Meu, como as coisas são todas desconjuntadas, porque é exatamente isso, ó. Nossa, que coordenação, ó. Tipo, tenta fazer isso. Não vou, não. Não, tenta. Não. Tenta. Eu não consigo. Então, aí eu olhava e eu via isso. Isso. Mas não é isso, Não porque é assim, isso. ó, o dedinho fica parado. Tá, calma. Assim. O dedo da ponta aqui fica parado. Você vai Tá. mexer o punho, não a mão. Não. Tô errada. O punho. Daqui, faz com essa mão aqui. Calma. Mexe o punho.
Pra cima e pra baixo. É isso. Ah, é o punho! É o punho. Cara, meu cérebro não dá conta disso aí, não. Rapaz, nem o meu, que eu acabei de descobrir que é diferente. É total diferente. Como é que você mexe sem ninguém segurar? Segura de novo, por favor. Ai, que difícil isso. Ah, você mexe o ombro junto. Só isso, Olha, ó. mas você fazer crossfit? Acho não. Sei não. Gente! E tu fazia isso com o corpo todo? É. Rapaz! É muito louco, é muito louco. E é louco, porque a vida te dá umas surpresas boas e umas ruins. Eu fiquei 1 ano fazendo treino de um estilo, né? E aí no final desse ano eu me acidentei, quebrei meu cotovelo. E aí o braço que você tinha que fazer esticadinho, não fica mais esticadinho, porque ele quebrou e ele não estica mais. E aí eu falava assim, não, como Mas assim? é personalizado. É, o meu é super especial. Aí você fala assim, cara, o que a vida tá querendo me dizer com isso? Tal? Não era nada, era só apenas vai. Acha outro estilo, vai fazer. Você não tá fazendo isso para ser sua carreira, isso é outra coisa, é pro seu lazer. Que doideira, né? Como a gente se cobra até nisso. Isso. E aí que tinha gente que dançava comigo, que dançava tão lindamente, eu era total monga, né? Então, continuo sendo. Mas era tão prazeroso, era um momento tão de meditação, então era tão legal. E você entra num mundo paralelo, né? Que aí você começa a estar mais perto daquela comunidade, a consumir aqueles alimentos, aqueles sons, aquelas músicas. Porra, fui pra Índia pra isso. Você estoura a bolha, né? Você estoura a bolha. E aí você começa a perceber que estourar as bolhas, as várias bolhas, é muito legal. E olha, que naquele tempo nem eram tantas bolhas. Hoje Porque tem... como você não tinha rede social, internet, coisa e tal, você estava começando com internet, você nem via que existia a bolha. eu acho que as bolhas, elas eram mais próximas, né? Você conseguia Eu acho que era uma grande alcançar. bolha. Na verdade, assim, era uma grande bolha. Tipo, tinha algumas grandes bolhas. Ah, do seu estilo de música e tal, mas aí era um conjuntão de coisas. À medida que você vai dando voz para todo mundo, as pessoas vão fazendo o que a gente faz na adolescência, se juntar em pequenas tribos. Então você vai vendo as várias bolinhas. Só que o que a gente tem é que com a rede social e os seus maravilhosos algoritmos, você começa a só ver aquilo, e como você só vê isso, você acha que o mundo é só isso. E não, né? O mundo é feito de muito mais coisas, né? Então, você simplesmente ir para uma outra cidade, que não é a cidade que a sua turma costuma ir de férias, vai te dar uma outra visão de mundo. Total. Você ir para outro bairro. Dá um passo para um lado, né? Vai fazer outra coisa, vai conversar com quem está na esquina, sei lá. Sim. Né? É muito diferente, assim. Então, eu acho que eu tive a sorte de passar por tantas gerações. Mas você sabe que não é você, não. Eu fico pensando que a nossa geração ela é muito privilegiada, porque a minha, especialmente, porque a gente viu tudo acontecer diante dos nossos olhos. Sim. Então, tipo, eu vi e usei máquina de escrever, entendeu? Sim. E aí hoje, inteligência artificial. Gente, que loucura! Você consegue imaginar um negócio chamado lista telefônica? Então, sim, a gente estava falando disso outro dia em casa. Agora pensa lista telefônica e LGPD. Eu disse isso! Imagina que loucura! Que você sabia onde a pessoa morava. Não tinha isso? Para quem não sabe, primeiro, era muito difícil ter um telefone. O telefone era fixo. E era Na sua caro. casa. Era caro, era tipo, você fazia investimento. Se você conseguisse comprar mais de um telefone, você vendia. Era muito rico, caríssimo. Era muito rico. Quem tinha telefone em casa era rico. E aí, todo mundo que tinha telefone em casa recebia uma coisa que se chamava lista telefônica. Que era um grande Era livro. De graça. A galera saía entregando no seu portão. Exato. Era um Jogava, livro, né? E aí chegava tudo estatelado. Em São Paulo Um ele cara era com grosso. carrinho, Era. com- Nas outras cidades ele era fininho, né? E ali dentro o que tinha? Em ordem alfabética, todas as pessoas que tinham seus telefones. E aí tinha lá por sobrenome Godoy, vírgula, F, aí tinha o meu endereço e o meu número de telefone. E tinha uma parte, eu não lembro se era no começo ou se era no fim, que tinha um mapa. O mapa da Que cidade. aí você tinha lá no Godoy, tinha lá G3. Que mostrava exatamente onde Aí era o você meu ia lugar lá da no cidade. mapa e achava qual que era a página que contemplava o G, e o 3 você encontrava exatamente a rua da Fernanda. Atenção, respeita a nossa história, entendeu? Gente, que loucura. Respeita a nossa história. Não tinha Waze. essas Não coisas tinha que Waze, não tem. tinha nada disso. Mas olha só, eu podia saber onde você morava. Aliás, gente,
pesquisei várias pessoas. Todo mundo, Ai, imagina. só pra passar na frente da casa, passar trote, ai, que loucura! Mas você sabe que a gente disse isso também, assim, porque como era caro, inclusive a ligação, Nossa. Até passar trote era caro. Então tu tinha que pensar 2 vezes, ou você não pensava, saía fazendo trote, e no final do mês, quando a conta chegava, você ia tomar uma surra, porque o teu pai ou a tua mãe ia descobrir, certo? Sabe o cadeado que você usa na sua bike? Então tinha cadeado pro telefone. Tinha, é verdade. Você não usar. Porque as crianças ficavam usando, né? Mas não era eles que pagavam as contas. É verdade. Tá, vai, volta. Volta. E aí, a senhora fazia dança. Fui fazer dança. Com isso, fui conhecer muita gente diferente. Muita gente diferente, muita gente do meio artístico ia fazer com o preparo corporal. A história de poder viajar e tal. E quando eu saí daquela empresa, porque eu comecei a fazer quando eu estava na empresa, né? Quando eu saí da empresa e que eu abri a minha empresa, que eu não queria, mas aconteceu. E desde então, tu ficou com a empresa, então? Desde então, eu fiquei com a empresa. E aí, de novo, lembra do flow? Segue o flow, mano. Por quê? Porque eu abri a empresa e minha empresa era uma empresa de consultoria de negócio. Eu fazia modelos de negócio. Porque essa era a minha área de formação. Eu tinha feito depois um MBA, Administração e Marketing. E como eu tinha vindo de área comercial, então quem me chamava em especial, em comum, na verdade, normalmente era alguém de área comercial ou era alguém de uma empresa média ou pequena que estava querendo estruturar a empresa de uma forma melhor. Então, o meu papel era este. Só que olha as benesses da vida que você jamais imaginará. Quando eu estava naquela empresa de tecnologia, como embaixo de mim tinha uma área de vendas, eu fui encaminhada para tirar a licença de um curso de vendas. E aí vocês vão ver, guarda essa informação para a gente falar de design de serviço, tá? Para fazer um curso de vendas. Eu tô aqui pronta para te perguntar, como é que tu caiu em facilitação? Fui fazer o bendito do curso de inglês para tirar a licença para poder multiplicar aqui dentro da empresa. Era uma época que não tinha muito treinamento não, tá, gente? Fui fazer fora do Brasil. Falei, o curso vai ser igual, só vai ser em inglês, não é mesmo? E aí o cara começa o curso perguntando a mesma coisa, que todos os cursos perguntam, tal, e a gente responde, ele fala, não, não é isso. Eu falei, opa, como não? A resposta também era a mesma que a gente responde, mas de um jeito um pouquinho diferente. E aí eram 3 dias, o curso de vendas, eram 3 dias de bundinha na cadeira, sem dinâmica, porque era nos Estados Unidos, não pode ter dinâmica corporal especialmente. E cara, você saía do curso achando que você sempre pensou daquele jeito. Pausa. Daí tu já tira, tá aqui, como aqui no Brasil a gente faz coisas diferentes, tá? Nossa, não, muito. Guarda esse negocinho aí. Abro minha empresa, não sei o que, tal. Aí como são áreas comerciais que vêm me pedir coisas, em geral, a gente encaminhava um treinamento junto, porque a gente conseguia aumentar o resultado da equipe. E aí eu fui me certificando cada vez mais que esse treinamento, eu usava esse treinamento, porque essa licença era minha. E aí eu vi uma coisa que era muito maluca. Sempre aumentava a taxa de conversão de vendas, mas aumentava muito, muito. Na editora Caras, por exemplo, que foi onde eu fui dar um treinamento para a equipe de telemarketing, lá de vendas de assinaturas, eles tinham uma conversão que era alta, que era 30% na época. E isso era um número alto na época. E a gente mudou essa conversão para 120. Como é que é converter 120? Eu convertia 100% das ligações em venda de assinatura e 20% num produto adicional. Ou uma assinatura adicional de outro título, que ou outro hoje produto é tal. order bump, que a gente chama. Exatamente. E aí eu volto pro cara que era de uma consultoria canadense e falo assim para ele, Derek, seguinte, e aí as empresas falam assim, meu Deus, você tem um treinamento para liderança? Você tem um treinamento de feedback? Você tem um treinamento de... E eu não tinha. Opa, vou atrás. Falei, meu... Mas calma lá, eu faço. É óbvio, claro. Por quê? Porque eu preciso da minha independência, eu preciso pagar minhas contas, né? Exato. Então, vou me virar, meu filho, vou me virar nos 30. A gente aprende fazendo. E, óbvio, eu fui pesquisar muita coisa. E também eu tinha passado por alguns treinamentos, tinha estudado bastante, então conteúdo eu tinha, repertório eu tinha. Muito... E as pessoas não tinham acesso a conteúdos, né? Porque você não tinha internet. Então, as pessoas tinham que ler livro. Ninguém lê hoje. Quer dizer, lê. Mas a gente lê romance e tal. Então, era muito difícil. Falei, mas espera aí, não posso... Se eu vou ganhar dinheiro com isso, eu não posso ficar fazendo isso assim, meia boca, sabe? Fazer um somebody love e entregar um conteúdo. Volto lá pro Derek e falo, Derek, seguinte, o seu curso fala a mesma coisa que os cursos daqui, só que o seu funciona e os outros não. Me explica. Ele fala, não sei, filha, fala com fulano, que é Faz essa mágica aí, eu nem sei o que nem tava sei. funcionando. Fala com fulano, que é o PhD em design instrucional.
Eu, em design quê? Né? Porque pensa, isso foi há 30 anos atrás, 28, 29. E aí eu falei, que porra é essa, mano? Fui conversar com o Mark, que era o cara, ele me explicou uma série de coisas. Aí minha cabeça fez assim, ó, Eu imagino. o mundo se abriu. E aí eu fui olhar para isso. E, óbvio, não tinha nada disso aqui no Brasil. Fui pesquisar isso, autodidata, total. E aí pesquisei livro e ia em congresso fora do Brasil. Aí já tinha um pouco de internet, então comecei a ir atrás das coisas. Só tinha coisas mais governamentais, mais associações grandes. Meu, comecei atrás, estudar, testar e, meu, foi funcionando. Foi funcionando. E eu fui vendo a diferença que tinha dos métodos de lá e quando a gente aplicava aqui, o que funcionava, o que não funcionava, parará. E aí a consultoria, ela ia aumentando o escopo das coisas, né? Porque quando eu fazia o treinamento, eu ia lá e eu dava o treinamento. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava facilitando a aprendizagem. Só que nessa história toda, vem um outro negócio que se chama como é que as pessoas aprendem. Como as pessoas aprendem? Fica aí. Fica assim, suspense no ar. Como é que eu faço o negócio funcionar ainda melhor? Quais são? Porque eu precisava conhecer tecnicamente, porque podia mudar o assunto. E eu podia criar 1000 coisas. Porque aí, como as minhas aulas começaram a ser muito legais, as empresas para as quais eu trabalhava, porque eu fazia parceria com outras consultorias, além da minha, né? Elas começaram a me pedir para fazer o manual de um instrutor. Porque tem assuntos que são técnicos. Por exemplo, numa empresa siderúrgica, tem o cara da qualidade, por exemplo, tem o cara da segurança. E ele quer dar um treinamento de segurança, é um assunto super técnico. E ele tem autoridade para isso, mas ele não sabe montar didaticamente. E ele não sabe ser um bom cara para dar aula. Então, eles me pediam um manual para esse cara e para treinar esse cara. Se eu era boa, como é que eu fazia? Para ensinar ele a ensinar os outros. É isso. Aí eu falei, tá faltando informação aqui para mim, nananã. Comecei a me conectar, e já me conectava com as outras pessoas que estavam fazendo um pós-graduação, que na época, aqui em São Paulo, na Unimonte, que é uma universidade que tem em Santos, que era de jogos cooperativos. Eu sei. Sim, de jogos cooperativos. E aí, grandes amigas lá, grandes amigas e amigos. Eu não fui fazer esse pós-graduação, mas os meus melhores amigos estavam fazendo, e a gente estava fazendo programa juntos, eu fui aprendendo muito com eles. Que legal. E aí fui atrás dos livros e coisa e tal, e aí eu conheci um negócio que se chamava andragogia. Você está entendendo que a minha cabeça explodiu muitas vezes? É uma vida de explosão de cabeça, né? Total. E assim, eu tenho essa curiosidade de ir atrás. E aí, assim, tem dias que eu não estou com muito trabalho. Porque a gente quase não tem nada para fazer. Mas tem dia que a gente até tem para fazer, mas não está conseguindo. Exato, então, a cabeça pifa, né? E né? se o dia de você assim, ficar lá entrando, vai numa página, abre, vai para outra, para outra. Isso. Nossa, que legal, olha que imagem bonita. Nossa, eu vou dar Olha o print céu. nisso daqui. É isso. Aí eu fui estudar essa história da andragogia e fui ver que o que fazia eu funcionar na facilitação, quase que instintivamente, era justamente a andragogia. Beba água. Alguém sabe o que é esta bendita andragogia? Você já falou dela, né, na vida? Já, claro. Eu vou fazer... Beba sua água, beba mais. Bebi, Eu vou falar assim, ó. Agora você vai conseguir entender aonde tudo se conecta. Se você chegou até aqui, parabéns. Porque agora você vai entender onde tudo se conecta e por que que eu tenho certeza, não é nem mais eu acho, assim, eu tenho certeza que saber, conhecer, facilitação and design instrucional and andragogia and por isso ofereço dentro da mentoria maestria é tão importante para o trabalho de um designer de serviços. Yes. Pronto. Porque primeiro que tudo tem uma coisa chamada design por trás, e design nada mais é do que você designar alguma coisa para algo, ou seja, você resolver um problema. O que é andragogia? A gente poderia dizer que é o contraponto de pedagogia, né? Que é pedagogia e ensino de crianças, né? E andragogia e ensino de adultos. But no. Não é possível ensinar um adulto. Apenas isso. E aí você está falando sua louca, claro, senão eu não estaria aprendendo. Por que você está querendo que eu compre uma mentoria, então você não vai aprender? Doida, Blá, 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 blá. Doida. Não, a gente não ensina adulto, mas o adulto aprende. Então, a andragogia é
uma metodologia que primeiro ela olha para essa pessoa e que eu acho que não é só para adulto mais não, tá? Muitas coisas você consegue, inclusive, utilizar com adolescentes e crianças. Mas você olha para a pessoa que vai aprender, um aprendente, e é aprendente não aprendiz, porque aprendente ele continua aprendendo continuamente. Olha para ele e fala assim, como é que esse cara aprende? E aí você acha um caminho para ajudar esse cara a aprender. Então a definição de andragogia vai ter lá no material se você assistir e tal, mas eu vou falar. Porque eu não escondo o jogo mesmo. Andragogia não é ensino de adultos. Se você der um Google, talvez você encontre ensino de adultos ainda. Mas você também vai encontrar a arte e ciência de orientar um adulto a aprender. Porque é uma arte. É diferente. É uma arte e é uma ciência. Porque você tem metodologia, você tem os porquês. E hoje muita coisa se explica com as coisas de neurociência e tudo mais. Então, é lindo. Agora, se eu pudesse muito resumir qual a importância disso na minha vida, é que assim... Primeiro que eu fui mudando o meu jeito de facilitar a aprendizagem. E aí não era mais o meu jeito de dar aula ou de ensinar. Porque eu sempre começava assim, gente, eu sou igual a vocês, mas é só que eu estou mais tempo aqui que vocês, então tem algumas coisinhas que eu sei mais que vocês. Então só pra eu te ensinar alguma coisa que você é burro não sabe. Não, porque não é assim. Então eu estou aqui para realmente dividir, facilitar esse processo e aprender junto com você. Mas promover o crescimento de aprendizagem. Vou te trazer conteúdo? Vou. Mas eu vou facilitar para que você consiga aprender isso. Eu vou facilitar esse caminho. Este caminho de facilitação, que a gente aprende através da andragogia, e para mim, das questões dos jogos cooperativos, da teoria de cooperação e o Caramba 4, que para mim fez total diferença em tudo que eu faço. Inclusive, eu produzo muitos jogos, mas eu não faço nenhum jogo competidor. Zero. Porque não existe competição saudável e depois a gente pode conversar sobre isso. Não me levem a mal. Se você quiser competir, é pessoal. Não é pessoal. Se você quiser competir, vai aí, é legal, divirta-se. Boa. Mas na aprendizagem especialmente não. Porque quando você entende esse caminho de facilitar, que esse caminho de ajudar o outro a chegar à conclusão que ele precisa chegar, que skill que você está desenvolvendo? O skill de negociar. O skill de fazer o outro, de liderar, de fazer o outro chegar onde você quer que ele chegue. Escutativa. O skill de entender onde alguém está, o que ele vai precisar para chegar onde você precisa que ele chegue. Exato. Então isso é tão bonito, né? É lindo, porque isso não é uma pode parecer que estou falando de manipulação, não é. Porque é o skill de abraçar o outro, entender onde ele está e ajudar ele a caminhar. E mais, talvez junto com ele descobrir ainda um novo caminho e você também aprender. Total. Então é um skill de crescimento contínuo. É muito legal, é muito legal. E no meio desse caminho todo, eu falava, mas isso que eu faço de design instrucional e o manual e resolver a educação é maior. Porque tem empresa que me pede para desenhar a universidade corporativa. Então assim, é maior. Óbvio que eu fui estudar educação e tudo mais. E aí, quando não se falava tanto de design no Brasil, muito menos de design de serviço, eu lá, naqueles meus dias malucos de... Sabe o gatinho? Achei umas coisas e comecei a achar uns trabalhos de design de serviços. Caracas, o que será que é isso? E fui mergulhando nos trabalhos europeus, numas coisas muito malucas. Eu falava, mano, primeiro que era muito legal, porque os trabalhos eram trabalhos acadêmicos, mas eles eram tipo de formas práticas. Então, assim, era o cara que criou uma biblioteca itinerante entre países. Porque as pessoas que viajavam podiam, para passar o tempo delas, quererem ler um livro. Então, tinha postos em alguns hotéis, em algumas estações de trem, porque na Europa você faz isso com o trem, e o trabalhador europeu. Então, você podia pegar o livro numa estação, ou num hotel, num país, e ler, e quando você está indo em outro e tal. E eles estavam resolvendo um problema de alguma fadiga, ou enfim, qualquer coisa. E eu falava, cara, cada ideia é legal. Eu falava, é isso. E aí eram duas coisas. Primeiro, isso de desenhar um serviço que soluciona alguma coisa que ninguém nem nunca olhou para entender que era um problema. E dois, que era cada ideia de um mundo tão melhor. Bom, é isso. Mas assim também, né? Essa é outra coisa que eu digo, que é assim, quando a gente olha essas referências gringas, né, é muito descolada da nossa realidade. Porque aí você vem aqui para Terras Tupiniquim, você faz o quê, né? Aonde que tu vai ver onde que isso vai funcionar? Em que lugar que você consegue imaginar que... Vamos lá, sendo muito honesto. Aonde? Pode ser que numa cidade, né?
um pouco mais estruturada, sei lá, porque o Brasil é tão gigante, a gente não pode ter certeza de nada aqui, mesmo que conhece muito. Assim, legal, uma biblioteca itinerante e tal, mas assim, A gente tá passando fome, mana. entendeu? Então, aí eu venho com uma convocação para você, designer de serviços. Vamos mudar esse mundo para melhor, cacete? Ai, por favor. Porque o que acontece? A gente aprendeu design de serviço. Enfim, no meu negócio eu uso design de serviço porque eu começo a dar soluções maiores para os meus clientes, né? E lembra do Flow? Então, quem é que foi me empurrando para aprender mais coisas? Os pedidos dos meus clientes. Então, assim, não existe um não atendo. Existe, às vezes, eu não sei, vou chamar alguém para fazer. Mas existe algo, isso daqui está tangenciando algo que eu sei. Peraí que eu vou estudar um pouquinho mais. Né? E bora lá. E vamos lá. E vamos juntar gente para aprender. Que para mim tem muito disso. A gente começa com um monte de cursos de design de serviços, um monte de gente se formando em design de serviços, tendo essas referências bacanérrimas lá de fora e tal. Sim. E aí eu venho aqui trabalhar para uma startup brasileira. Gente, não me levem a mal, tá? Não mesmo. Não é pessoal. Não é pessoal e é com muito amor no coração. Eu estava, minutos antes da gente começar esse papo, eu estava conversando o seguinte, né? O capitalismo morreu, gente. Não sei se, assim, talvez eu esteja dando uma notícia ruim. Que talvez você não tenha notado. Ainda. Mas ele morreu. Só que como o mundo existe, Dinamarca existe África, então entre os 500 mil tons de cinza, ele ainda existe em alguns lugares. E muitos, né, na verdade. Exato. E aí o que a gente está fazendo, e na maior parte das startups atualmente, especialmente no Brasil, eu estou sendo o pior modelo do capitalismo selvagem. Então eu estou trazendo o designer de serviço para resolver problemas como, por exemplo, fazer uma plataforma de mobilidade onde eu vou ganhar o máximo possível do consumidor que usa a plataforma e vou pagar o mínimo possível para quem está entregando. A gente sabe disso. E o designer de serviço está contribuindo para isso. Olha assim, ó, eu nem combinei, tá? E aí... Antes eu tivesse combinado, porque assim, se você ouviu alguma coisa do que eu falei em qualquer outro momento, em qualquer outro vídeo, você vai ouvir a mesma coisa de boca de outras pessoas. E aí, assim, é um chamado ético. Exato, sabe? sim. Porque sim, a gente pode resolver qualquer problema com milhares de soluções. Sim. E também a gente precisa ganhar nosso dinheiro, né? Eu sei, eu também fiz um monte de coisa para poder garantir minha independência. Mas lembra quando eu fui colocada de refém ali atrás? Não. Qualquer coisa, menos passar por cima do que eu tenho de valores. Eu posso mudar os meus valores na vida. Não vejo nenhum problema na gente mudar isso, tá? Pode mudar até para valores piores. Haja de acordo com eles. Não faça um discurso diferente da sua prática, porque o teu coração vai cobrar. O teu coração vai cobrar. De repente você está trabalhando num negócio que você fala, burnout. E tantas outras coisas sob um nome super bonito. E talvez você não esteja fazendo design de serviço, você só está atendendo essa história. Exato. Porque eu não estou fazendo a pesquisa como eu deveria fazer, faço ela enviesada para poder dar o resultado que eu preciso para conseguir dinheiro do founder, ou que o founder consiga um investimento, coisa e tal. Então, assim, chamo vocês para a gente fazer uma revolução no mundo. Total, sim. Tá ok, se no teu emprego de hoje você não consegue fazer isso, começa a fazer isso em coisas paralelas, para a gente ter um mundo melhor. Pra você começar um movimento. Porque assim, a gente está no Brasil e tem gente passando fome. Então eu não consigo fazer essa biblioteca assim. Mas talvez eu consiga fazer de algum outro jeito. E tem. Vou te contar que tem... Tudo bem que é num bairro chique, mas eu já vi em outros lugares. Nada chiques, vi em periferia. A geladeira dos livros. Sim, eu já vi esse, sim. Entendeu? Você deixa lá seus livros e alguém vai lá e lê, não precisa devolver. Mas tu percebe como é necessário adaptar? Isso, precisa adaptar. Porque assim, não dá, assim, ó, não dá. Eu me recuso a acreditar que dá, porque, cara, são 9 fucking anos que eu tenho, entendeu? Tipo, não é 6 meses, são 9 fucking anos. Eu nunca peguei qualquer coisa, qualquer conhecimento e apliquei exatamente igual aqui. Não, mas... Nesse nosso universo, porque não dá. E nem poderia. Porque, por exemplo, se eu estou falando do processo de design de serviços, ele é um processo
E eu tenho que começar com uma análise do cenário. Exato. Então, tudo parte daqui. Já então, é adaptado daí. não adianta eu querer pegar, eu vou aplicar essa solução. Peraí, tem uma solução para um problema semelhante lá fora? Isso. Peraí, deixa eu encaixar ele aqui. Não, amigo, não tente fazer isso. Cria da sua cabeça. Você não conhece o bendito do processo de design de serviços? Crie, não copie. Copiar, você não mais precisa fácil, né? Não, você não precisa reinventar a roda? Não, não precisa. Entender todas essas coisas são repertórios. Para que você, sabe a fase da ideação do design thinking? Estou criando repertórios. Eu talvez nunca use aquilo exatamente. Sabe a dança indiana? A dança indiana era uma coisa completamente distinta do meu trabalho, da minha carreira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, não tem um dia que eu vá dar aula que eu não use alguma coisa de lá, tá? Eu acabei de mostrar para você a história e tal. Mas tinha uma coisa que eu falava assim, cara, eu aprendi na dança, e nem era de dança, mas eu aprendi na comunidade da dança, que para os hindus, a gente nasce devendo para 3 seres. E você tem que pagar essa dívida. Você nasce devendo para os seus pais, que te deram a vida física, então você tem que ter filhos para continuar a linhagem. Você nasce devendo para Brahma, o Deus que te deu a alma com dons e tal. Você tem que usar os seus talentos. Você tem que desenvolver os seus dons e seus talentos. E tem que usar. E você deve para o guru. Guru não é só guru espiritual. Guru é professor. Guru significa professor. Que alguém te ensina. Que alguém te ensina e tal. E você sabe como é que você paga para o guru? Você não pode deixar o conhecimento morrer em você. Que legal. Então, nada de ficar sentando no saber, tá? Não senta no saber, não. Espalha, espalha. E eu uso isso. E aí você fala assim, cara, é uma referência nada a ver, é uma referência religiosa de outro lugar, tarará, tarará, que eu uso quando eu faço formação de facilitador para falar assim, cara, não esconde o jogo. Ao contrário, entrega. Na verdade, é porque tem uma coisa de design de conteúdo, que ele tem uma pegadinha que você tem que dar resposta no começo e não no final da sua apresentação. Então, eu falo, não esconde o jogo, olha só. E aí eu uso isso como uma referência. Então, não estou falando de religião, não estou querendo adaptar para a sua religião, é outra coisa. Então, não pegue a ideia. Não é nem adaptação, vamos fazer o design de serviço. Tem o meu repertório de informações, de ideias, de soluções, tarará. Ok, então junta tudo. Então, que solução você pode dar? Muito bom. Agora, para finalizar, conta para as pessoas o que você faz atualmente. Atualmente, eu tenho a Prando, que é uma empresa de design de serviços de educação corporativa. Olha! Então, o que a gente faz é, desde planejamento de estratégias educacionais até uma peça de aprendizagem, tipo um jogo, uma aula. Isso é muito legal. Exato. Que pode ser presencial, pode ser online, pode ser uma cartilha, sei lá o quê. A gente faz todas as etapas. Podendo fazer só uma. Tipo, eventualmente, o cara fala assim, me faz o PowerPoint para dar essa aula? Faço. Eu tenho que dar um treinamento de tal coisa. Faz esse treinamento para mim? Faço. Então, dentro desse caminho inteiro, a gente faz todas as coisinhas. Algumas coisas que a gente não faz e que às vezes pedem pra gente, né? Que às vezes, porque a gente tem essa diversidade de pensamentos tal, e abertura na relação com o cliente, às vezes as pessoas me pedem alguma coisa que eu não sei. Ou me pedem para construir um conteúdo que eu não tenho saberes, tá? Por exemplo, eu quero um conteúdo de segurança na indústria química. Específico. Super específico. Ou eu vou juntar com a pessoa da indústria química para ela me dar essa informação e eu vou colocar no formato didático, ou eu vou buscar alguém disso, né, para fazer essa história. Então, a gente sempre acha soluções. Mas o nosso negócio é design de serviço de educação. Não é legal? Muito legal. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou fã. Então... Somos. Por isso que a gente está aqui junto. Para quem não sabe, a gente se conheceu numa oficina de facilitação. Eu estava dando aula, a Bruninha estava lá, aí a gente se conectou e nunca mais a gente se soltou. Faz tempo isso, tá? Foi antes da pandemia. Exato. Mas, outra coisa importante. Facilitação é uma coisa, é uma habilidade que eu aprendi, e eu digo isso para todo mundo o tempo todo, 90% eu aprendi sozinha na prática, sem nem saber que isso existia teoria. Porque quando eu entendi, e eu lembro até que quando eu fiz o curso de Design Thinking, eu lembro da galera tá falando que a nossa turma era a última que ia aprender a se autofacilitar. Olha que loucura. E eu ficava assim, mas o que isso quer dizer, né? Porque depois disso, eu enveredei de facilitar evento,
workshop, a torta direito. E aí eu fui meio que colocando em prática aquilo que eu tinha acabado de aprender. Então eu fui nessa, todos esses anos. Aí eu encontrei ali um curso no meio do caminho que eu fiz e falei assim, aprendi os nomes das coisas que eu fazia, né? Eu falei, legal, isso aqui que eu faço e tal, e vida que segue. E aí depois de um tempão, eu encontrei Fernanda. E eu falei, nossa, meu Deus! Aí a minha cabeça explodiu, né? Tipo, que nem ela fala assim, porque eu falei assim, gente, olha que mágica. Então, por isso que eu fiz questão de trazer ela para dentro da Jornada Maestria, porque são informações muito relevantes a partir do momento que a gente trabalha com adultos, que a gente está ali fazendo workshop, fazendo reunião. Reunião. Não precisa fazer nada complexo, entendeu? Não. Tu vai fazer uma reunião de alinhamento, de briefing. Você precisa entender. Você vai atender um cliente seu. Exato. Você precisa entender as técnicas e essa base teórica que ela mostra muito claramente de andragogia, de todas essas técnicas e tudo mais, para você conseguir lidar da melhor forma. E faz muita diferença. E é só uma questão de você, de fato, entender a teoria e colocar em prática, porque você consegue colocar em prática na próxima reunião. Você consegue colocar em prática e você vai melhorando continuamente. E eu, enquanto dava o treinamento de formação de facilitadores, milênios atrás, eu me lembro que eu explicava as coisas de andragogia e eu fazia errado, tá? Porque a gente erra até a gente aprender e acertar. E eu explicava milhares de coisas, e uma das coisas é que a gente só aprende fazendo, tá? E eu explicava isso falando. E aí eu falava, e eu saía incomodadérrima com isso, porque eu falava, eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Eu estou fazendo errado, estou dizendo uma coisa, fazendo outra e tal. Até que eu achei um jeito de fazer isso. Mas isso a gente só se toca na prática. Então, sim, e é dia a dia. E cada turma que a gente está junto, eu também aprendo mais coisas. Porque, de repente, a gente tem sites juntos e a gente fala, uau! A gente já teve turma que a gente aprendeu 1000 formas de tirar um post-it do bloquinho. Esse aí eu ensino também. Claro. Muitas Porque a galera acha que é simples assim. Não, é muito não, porque complexo, se você por não favor. tirar direito, ele fica suicidando. Você põe ele na parede, ele fica caindo, entendeu? Exatamente. Então, se você também não pegou, acha aí numa live que eu já ensinei, tá? Beleza. Bom, vamos para a parte 2, que eu quero saber histórias, tretas e aprendizados, que essa é a parte, né, da fofoca lá do corredor. Nossa, eu já contei tantas? Então, imagina a parte 2. Tu deve ter guardado aí coisa pra gente saber. Tem umas aí. Tá? Então, vamos pra parte 2, tá? Sim, senhora. Olha, te vejo na parte 2. Se você ficou até aqui, não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar com amigo, com amiga, com parente, com todo mundo que você conhece, certo? E vamos disseminar esse conhecimento de design de serviços, tupiniquim para todo mundo, certo? Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!